Antes que eu deixe Nínive contar sua história, eu vou dar um pequeno contexto. Por causa da maldade deles, de toda a sua crueldade, havia uma resistência sendo formada contra o reino dos assírios. Os maiores inimigos, de acordo com a minha pesquisa, eram os medos. E tinha os babilônios também. Precisou duas grandes nações para destruir Nínive. É uma história triste, toda essa destruição. Então, vamos deixar que Nínive conte essa história. Nínive, parte 3. Relações com Babilônia. Como eu já disse antes, eu vou estar personificando Nínive. E é assim que eu estou nos dias de hoje. Veja, que imagem patética. Mas você deveria me ver quando eu reinava, lá no mundo antigo. Mas que cidade! Eu era esplendorosa, magnificente. Nós tínhamos muitas riquezas. Éramos um centro de comercial. Nós embelezamos o lugar. Deixa eu te mostrar agora algo espetacular. Olhe isso! Esse é o Museu do Iraque. Qual a sua impressão quando você vê os meus belos relevos e esculturas? As minhas obras de arte estão em museus por todo o mundo. E nenhum outro reino na Terra mostrou o seu poder como eu fiz. Olha só isso, observe bem essas obras de arte. Você está vendo o que sobrou da glória da mais poderosa, mais rica e mais bonita metrópolis da antiguidade. E talvez você já tenha visto algumas dessas. Eu vou te contar algumas histórias do meu glorioso passado. A arqueologia e a Bíblia preservaram e confirmaram a minha ilustre glória passada. Deixamos cerca de 2 milhões de tabletes de barro. E apenas uns 40 mil foram traduzidos. Então vocês têm uma ideia limitada de como a minha cidade realmente era. E também eu não fui a única cidade poderosa no meu império. Haviam outras 3. É importante saber disso. Mas eu era, é claro, a número 1. Temos Nimrud, chamada de Calá na Bíblia. Os nomes mudam ao longo dos séculos. E Calá teve um papel importante na história dos meus cidadãos, os assírios. Eu vou falar um pouco mais sobre ela depois. E também eu sou mencionada no documento histórico mais importante já escrito. O meu nome aparece junto com as celebridades da época antiga. Escute o verso a seguir. Ele foi escrito pelo maior de todos os legisladores, generais, filósofos, autores, Moisés. E ele escreveu isso. E o princípio do seu reino, está falando de Nimrod, foi Babel, que nós conhecemos hoje como Babilônia. Também é mencionada a cidade Ereque, que conhecemos hoje como Uarca, ou Uruk. Acade e Calné. Calné se chama Nippur hoje. Na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria, Nimrod, e edificou a Nínive. Então eu sou mencionada por esse ilustre profeta. E o meu nome está na Tanakh, na Bíblia hebreia. Agora, deixa eu te mostrar algumas ruínas que confirmam a autenticidade da Bíblia. É fácil mencionar, mas você tem que provar. Aqui nós temos as ruínas de Babilônia. E aqui temos as ruínas de Erech, que hoje nós chamamos de Uruk, ou Uarca. As ruínas de Calné, que conhecemos como Nippur agora. Cheguei à conclusão que a Bíblia é a fonte mais confiável para esse tipo de pesquisa. Ela tem informações que nenhuma outra fonte pode te dar, mas além disso,
Se você ler este livro com um espírito humilde, ele vai te apontar as suas fraquezas. Mas não só isso. Esse livro te dá a receita de como conseguir vitória sobre a sua insensibilidade, sobre os seus ciúmes, sua inveja, seu ódio. É um livro maravilhoso. Eu te peço, leia e se exponha ao melhor documento que já foi escrito. A cidade de Calá, que está escrito Calá na Bíblia, teve o seu nome mudado na posteridade e hoje é conhecida como Nimrud. Na imagem você pode ver alguns turistas me visitando. Não são muitos os que vêm aqui. A propósito, essas fotos foram tiradas antes da ISIS ter destruído o que sobrou das ruínas de Nimrud. E a descoberta desse lugar foi mais uma confirmação do que a Bíblia fala. A Bíblia menciona o lugar e a arqueologia descobre ele. O nome de um dos meus reis, Ashurnasirpal II, foi descoberto nessas ruínas. O próximo regente do trono assírio foi Salmaneser III. Esse foi uma figura bem proeminente. Você também vai encontrar o nome de Salmaneser III em uma das mais impressionantes escritas cuneiformes que está no Museu Britânico. Ela está no monólito de Kurk. Em aramaico você tem as palavras Ahab Mat Sir Ilo. E traduzindo para português significa Acabe, rei de Israel. Foi a primeira vez que foi encontrada menção do seu nome fora da Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso. E no pátio de Nimrud também foi descoberto o famoso obelisco negro de Salmaneser III. Também esse foi levado daqui para o Museu Britânico. O resultado disso é que agora tem bastante história bíblica no Museu Britânico. O que você vê nesse relevo? Ali tem dois antigos deuses assírios, bem em cima. E há homens se ajoelhando perante um rei. O homem à esquerda é um eunuco, pois ele não tem barba. As pessoas normais tinham barba naquela época. Ele está se ajoelhando perante o rei Salmaneser III, com um eunuco logo atrás dele. Sabe, essa é uma cena triste. Triste. Algo aconteceu e agora ele tem que dar tributo a este homem. Eu mostrei essas cenas históricas a você para fortalecer a sua fé na Bíblia. A Bíblia é realmente confiável. Não muito longe da minha capital, Nínive, você pode visitar as ruínas de outra antiga capital, chamada Dur-Sharrakin. O nome significa Fortaleza de Sargon. Mas não tem muito o que ver aqui. O nome do construtor desse lugar aparece na Bíblia. Vamos ler o verso. No ano em que Tartã, enviado por Sargon, rei da Assíria, é o único lugar da Bíblia que é mencionado o seu nome, veio a Asdod e guerreou contra ela, e a tomou. Escolares rejeitaram a existência do rei Sargon, apesar dos relatos bíblicos. Eles não encontravam esse nome nos registros de Heródotos ou de Xenofon. E concluíram: não, é um mito. Não dá para confiar na Bíblia. Mas sabe, a ausência de evidência não é evidência de ausência. A inscrição nesse altar, dedicada ao deus Sibite, foi escrita por rei Sargon II. Agora temos tantos registros de Sargon II. É incrível. A existência desse rei foi mencionada em Isaías capítulo 20. Mas como eu já disse, foi rejeitada pelos céticos. Mas agora olhe só todos os registros que nós temos. Monumentos feitos pelo poder e riqueza de Sargon II. Todos eles foram escavados da sua capital, Khorsabad. Então a Bíblia diz que houve um Sargon.
E o Museu do Iraque diz, aqui está. A Bíblia estava certa. O nome de Sargon só foi confirmado depois que o arqueologista Bota escavou as ruínas da antiga Khorsabat. As suas descobertas levaram muitos a admirarem a autenticidade da Bíblia. Dê uma olhada nessas pedras. Essas pedras sumérias nos contam um pouco da história de 722 a.C. Foi em 722 que Sargon cercou, ele armou um cerco à cidade de Suméria, a capital. Muitos milhares de israelitas morreram. E ele exilou os outros para o resto do seu reino. Existiu um Sargon. A Bíblia confirma sua existência e a arqueologia também. Tem outra cidade importante chamada Ashur. Ashur já foi nossa capital religiosa. Ela fica situada no rio Eufrates. Por causa da maneira muito cruel que nós tratávamos as nações que conquistávamos, havia ódio e resistência sendo gerados contra a nossa nação. Não dá para culpar eles. Se você maltrata as pessoas, você uma hora paga um preço. Não faça isso. Os resultados são muito vastos para compreender. E você não está só destruindo outros, você está se destruindo. Essa é a minha história. Por favor, aprenda dela. Continuando, meus grandes inimigos eram os medos e os babilônios, e os medos eram bem fortes. Mas eram eles fortes o bastante para derrotar a mim, a cidade mais poderosa e rica do planeta? Eles eram. O rei dos Medos, chamado Ciarhares I, foi o primeiro a destruir nossa cidade religiosa, chamada Ashur. E quando você destrói o centro religioso de um antigo império, já é meio caminho de ter destruído o resto do país. Porque o seu Deus os desapontou, os deixou. Eles adoraram o Deus errado. E 2 anos depois, em 612, o exército combinado dos Medos e os Babilônios destruíram a mim, Nínive. Hoje eu sou só uma grande pilha de ruínas, mas em 612 eu ainda era a maior, a melhor e a mais rica. Vamos falar sobre o rei da Babilônia, o que teve parte na minha destruição. Ele morava em Uruk. Aqui você está vendo as ruínas de Uruk. E as ruínas aqui mostradas indicam que seu nome era Nabupolassar. Nabupolassar. Muitos nomes começavam com Nabu, Naboniles, Nabucodonosor, Nabupolassar, etc, etc. Mas houve um tempo em que duvidaram de sua existência. Nabopolassar? Como Sargon, eles disseram, não tem nenhuma evidência dele. Até que descobriram seu nome escrito em uma pedra. Eu vou te contar essa história. Os céticos só concordam quando eles veem o nome escrito na pedra. Aí eles aceitam. Mas não de boa vontade. Em 1988, um professor chamado Paulo Barbosa, do Brasil, recebeu uma pedra escrita de Babilônia. Você está olhando para ela na imagem. O doador a tinha trazido de Babilônia como um souvenir. E como o professor morava perto da Universidade Adventista de São Paulo, o tijolo foi doado para eles e virou sua propriedade. Isso foi providência divina. Então, a Faculdade Arqueológica fez um projeto especial para decifrar a escrita cuneiforme naquele tijolo. Agora, aqui está um detalhe importante. Entre os anos 625 e 539 a.C., os escribas neobabilônicos escreviam da esquerda para a direita. Antes era da direita para a esquerda.
E esse detalhe foi uma descoberta muito importante, porque coincidiu com o mesmo período de tempo que Nabopolassar fez um ataque a mim, Nínive. E então foram feitas mais descobertas sobre o seu famoso filho. Na pedra estava escrito: Eu sou Nabucodonosor, rei de Babilônia, provedor do templo de Esagil e Ésida, que eram templos que ficavam na capital babilônica. O primogênito de Nabopolassar, rei de Babilônia. Então, aqui nós temos a prova de que houve um Nabopolassar e seu filho, Nabucodonosor. Sabe, antes dessa descoberta, era apenas Joséfos que reconhecia a existência de Nabucodonosor. Agora nós temos não só uma confirmação dele, mas também de seu pai. Desde então, foram feitas outras descobertas semelhantes a essas, que confirmam a existência desses dois reis. E um detalhe interessante, o estilo de escrita no tijolo é bem típico do rei Nabucodonosor, de acordo com as suas falas na Bíblia. Ele era muito importante a seus próprios olhos. E por isso acabou ficando cruel e impiedoso, por causa da concepção exagerada de si mesmo. Ele era bem cheio de si. Veja o que está atribuído a ele, de acordo com a Bíblia. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei, dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ele adorava se gabar, sua escrita era cheia de pronomes pessoais. Ele acabou virando um megalomaníaco. Sabe, quanto mais nós falamos de nós mesmos, mais fora de si nós somos. Então, quem foi este rei? Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, que me destruiu. Foi seu pai quem destruiu Nínive, é um evento confirmado pela história. Nabopolassar e Siachares I. Eu menciono esses fatos adicionais para confirmar a minha existência. Eu não sou um mito, como muitas pessoas acham. Eu fui uma cidade real, onde pessoas reais viveram. E eu dominei a Terra por 300 anos. E cada dia se fazem mais descobertas que confirmam minha existência. Agora vamos falar um pouco mais sobre esse famoso rei, Nabopolassar. Foi ele quem conquistou minha cidade e se adentrou ele e seus exércitos por esses grandes portões em 612 a.C. Ele não me venceu sozinho. Essas ruínas de Ecbatana em Irã vão contar a história de Siachares I, o rei dos Medos, e que ele teve ajuda nessa batalha. Isso daqui são as ruínas da antiga cidade de Ecbatana, capital dos Medos. A propósito, Siachares I deu a mão da sua filha Amitis em casamento a Nabucodonosor, filho do rei Nabopolassar. Teve até um romance político em toda essa história. Mais tarde, do mesmo modo que os medos ajudaram os babilônios a me conquistarem, os medos também ajudaram os persas a conquistar Babilônia. Dessa vez foi o neto de Siachares I que estava envolvido. Eles chamavam ele de Siachares II. O livro de Daniel se refere a ele como Dário, o Medo. E o que aconteceu comigo quando fui destruída por esses dois generais, depois de um cerco de 3 meses? Você consegue imaginar a dor, o desespero? Eu percebi que a destruição estava próxima. Eu passei por muito sufoco. Você já passou por isso? Já se sentiu cercado por problemas? Alguns dos meus soldados fugiram para Harã e outros para Carquemes. Eles planejavam se organizar para um próximo ataque de Babilônia. Ainda tinha um remanescente de nós. Esses bravos soldados lutaram até a morte. Por causa da doença de seu pai, Nabucodonosor teve que liderar sozinho a luta contra o restante dos meus soldados em Harã. E ele conseguiu a vitória. Aqui na foto estão as ruínas de Harã.
Mas depois que a poeira baixou, os meus soldados, os meus fiéis soldados, reagruparam de novo e com a ajuda do faraó Neco reconquistaram a cidade em 609. Mas os babilônios voltaram e derrotaram Harã em 605. E então eles seguiram para Carquemes, onde alguns dos meus soldados ainda resistiam o poder de Babilônia. Nós lutamos até o fim. Nós pedimos para o faraó do Egito, Neco, para vir nos ajudar, mas infelizmente fomos derrotados de novo. É um sentimento muito triste. Você já foi derrotado? Então talvez você possa simpatizar. As ruínas de Carquemes nos contam a desafortunada história da nossa completa derrota. A única coisa que ainda está viva é a minha história. Jeremias, o profeta hebreu, teve uma visão da batalha, a que aconteceu aqui em Carquemes. Tá vendo na foto? Essas são as ruínas da cidade. Você pode ler a história na Tanakh, a antiga Bíblia dos Hebreus. Jeremias capítulo 46. É uma leitura interessante, eu recomendo. Mas o que faz esse capítulo ser tão especial e autêntico é o fato de que as crônicas babilônicas, que foram descobertas só em 1957, confirmam a versão do profeta sobre a minha derrota. E então temos essas duas versões, a Bíblia e a arqueologia. E as duas estão em harmonia. Você pode confiar na Bíblia, especialmente quando ela diz: os seus pecados podem ser perdoados. Pode confiar. Pois o autor desse livro é um Deus de amor. E deixa eu te contar algo ainda mais impressionante. Um dos profetas hebreus predisse a minha queda. E isso foi um choque. É uma história tão rica que eu vou precisar de um pouco mais de tempo na nossa próxima palestra para te contar tudo sobre ela. Como nós devemos estimar a Bíblia? Eu tenho tanto respeito por esse livro. Eu vi suas profecias se cumprirem ao longo dos séculos. E temos muito firme a palavra dos profetas. A Bíblia é o único documento que tem profecias confirmando a sua autenticidade. E também tem arqueologia confirmando sua autenticidade. Então, na carta de Pedro, temos escrito: e temos muito firme a palavra dos profetas. É um fato, todas as profecias foram realizadas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Talvez haja escuridão na sua vida hoje. Estude as profecias da Bíblia. Talvez você veja luz. Deixe que a palavra de Deus te ilumine, até que o dia amanheça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Ah, isso é lindo. A estrela da manhã, é claro, se refere a Jesus. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, na verdade, quando você está lendo a Bíblia, você está lendo a mensagem do próprio Deus. Os escritores apenas moveram a caneta. Eles escreveram o que Deus os mandou escrever. Eu te peço, pesquise algumas dessas preciosas profecias. A melhor delas é o fato de que um dia Jesus disse que ele iria voltar para consertar a bagunça que nós estamos agora. Eu estou em ruínas, talvez você esteja em ruínas. O mundo está em ruínas também. Veja essa pandemia de agora. É terrível. Estamos em ruínas. Mas na Bíblia, há 1500 profecias predizendo a vinda
do Rei dos Reis, do Deus de amor, e Ele está vindo para arrumar a bagunça que nós fizemos. E o melhor que podemos fazer é lermos o seu livro e deixarmos que Ele, o autor desse livro, nos mude. Eu preciso mudar e talvez você precise mudar. Minha prece é que você seja parte do lar de amor. Um lar onde não há conflito. Você consegue imaginar isso? Um lugar onde não tem corrupção? Dá para sequer imaginar isso num mundo saturado de corrupção? Um mundo onde todos serão confiáveis. Você terá amigos para a eternidade, amigos bons que nunca te magoarão. Eu te faço o convite de se tornar cidadão do reino vindouro. E ele não está longe. Esse mundo não vai chegar longe do jeito que está. Pai que está nos céus, agradecemos pelas lições de cidades da antiguidade como Nínive. Somos gratos pelas profecias que nos dizem que lágrimas não mais serão derramadas depois da sua vinda. Não mais haverão funerais na tua vinda. Não haverá mais dor. Age em nossas vidas. Nos torna bons. Em nome de Jesus. Amém.